Na língua portuguesa existem duas palavras que são bastante parecidas, mas o sentido é totalmente adverso, totalmente desigual. Uma das palavras é solicitude. E Jesus condena a solicitude da vida. Ele fala que nós não devemos ser solícitos, não devemos estar incomodados com o que vestir, com o que comer. E solicitude quer dizer preocupação exagerada sobre algo, ou angústia pelo ter. E uma outra palavra é solitude. Solitude é o estado de privacidade. Solitude é o cair em si, estar a sós consigo mesmo. Então, uma coisa é a solicitude, outra coisa é a solitude. E essa palavra me saltou aos ouvidos, quando ouvi alguém falar a respeito, quando, esses dias atrás, eu e meu amor, a gente vendo um filme da Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, ela expressou algo, e eu fui na internet, procurei, achei muito interessante, e comecei a pensar a respeito daquilo que ela havia dito, e o Espírito Santo de Deus me colocou uma palavra no coração para ser ministrada à vida de vocês. Bem, e o que exatamente ela disse? Ela disse o seguinte: cuidado com os seus pensamentos, pois eles tornam-se palavras. Cuidado com os seus pensamentos, porque eles tornam-se palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas tornam-se ações. Cuidado com as suas palavras, porque elas tornam-se ações. Cuidado com as suas ações, pois elas tornam-se hábitos. Cuidado com as suas ações, porque elas tornam-se hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles tornam-se caráter. Cuidado com os seus hábitos, porque eles tornam-se caráter. Cuidado com o teu caráter, pois ele determinará o teu destino. Cuidado com o seu caráter, pois ele determinará o seu destino. E ela finaliza dizendo o seguinte: o que nós pensamos, nós nos tornamos. Bem, Salomão já havia escrito isso. Provérbios 23, 7. Como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Bem, o que afinal isso tem a ver com a solitude? Tudo. Porque o que é a solitude? É o estado de pensar, é o estado de internalização. Você se internaliza, você entra dentro de si mesmo e você começa a desencadear processos de pensamento. Você começa a buscar em Deus inspiração para a sua vida. E nessa internalização, você entra aí num estado de solitude, não de solidão, mas de alimentar-se a si mesmo, em que você, numa introspecção, você começa a buscar em Deus, começa a buscar inspiração em Deus. A partir do pensamento vem o seu destino. Ou, por aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. E o pensar nós chamamos
ou nós denominamos, ou nós entendemos que é um estado profundo de uma relação com o Criador. É uma relação do ser criatura, do ser criado, com o seu Criador. É um diálogo, é uma oração, é uma busca intensa de Deus. Esse é o grande propósito do pensamento ou da solitude. É você estar a sós, você e o seu Deus. E tem alguns textos da palavra de Deus, exemplo de alguns deles. Mateus 4:1 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora, Jesus estava numa comunhão tremenda com o Espírito Santo de Deus. E ali ele não se negou a ser tentado, a estar debaixo da tentação do inimigo. Estivemos lá agora, há umas semanas atrás. Os irmãos lembram quando aquele monte que nos foi apontado no deserto, próximo a Jericó, disse ser o local da tentação. Bem, não importa o local. O que importa é que o texto fala que Jesus estava só e foi levado só. Lucas 6:12 diz: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Mateus 14:13 fala: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Enquanto ele ia no barco, as multidões iam em terra acompanhando o barco para ver onde o barco iria aportar, para que eles pudessem se beneficiar novamente da presença do Mestre. Mas Jesus saiu só. Mateus 14:23 fala: e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, diz o texto. Marcos 1:35 fala: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas 5:16 fala: ele porém se retirava para lugares solitários e ali orava. E muitos outros textos nós elencamos aqui. E eu queria falar um pouco a respeito disso, a solitude que nos leva a Deus. Nós temos buscado formação em tudo que ouvimos, mas não temos tentado a formação por tudo que deixamos de ouvir. Tentado a formação pelo silêncio, pela oração secreta, por estar no quarto secretamente com Deus e ali sermos gerados, sermos formados pela solitude, sermos formados pelo espaço íntimo que temos com o nosso Deus. Muito pelo contrário. Se nós abrirmos lá em Lucas 9:60, nós vemos que uma prática desses dias que estamos vivendo. Mas Jesus observou: deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Nós deixamos os mortos com os mortos e escapamos aí, uns para a fazenda, outros para Caldas Novas, outros para casa dos parentes, e deixamos que os mortos cuidassem dos mortos. Mas nos esquecemos da parte B do versículo, que manda nós pregarmos o reino de Deus. O reino de Deus, temos aprendido nessa casa a distinguir entre reino dos céus e reino de Deus. Eu queria falar sobre esses dias. Eu quero falar sobre a solicitude que nós não devemos ter e a solitude que nós devemos ter. Nós somos muito solícitos. Não pode pintar um feriadinho que a gente quer diversão, que a gente quer passear, que a gente quer estar com parentes, quer comer, quer festejar. Não pode aparecer uma folguinha que nós nos julgamos dignos da solicitude. Nos julgamos dignos
de estarmos sempre acompanhados de pessoas, de sempre buscarmos o que melhor nos agrada, cumprindo assim aquilo que Mateus 6, 31 a 34 diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Vamos fazer um churrasco? Vamos fazer uma galinhada? Vamos fazer uma buchada? Nós vamos para onde? Que beberemos? Para onde nós vamos? Com que nós nos vestiremos? E diz o texto, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí ele fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus fala: não tenha solicitude não. Não queira sair viajando no primeiro feriado que aparece. Não queira sair comendo tudo que aparece na frente para comer. Não queira sair passeando e fazendo e agindo, e nessa solicitude da vida, buscando sempre alguma coisa que apazigua a alma. A gente busca alguma coisa para apaziguar a nossa alma, para apaziguar o desejo de sair e nos alimentarmos de tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. Mas o que o texto nos diz aqui em Mateus é claro. Ele é claro. Ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas afinal, o que é o reino de Deus? Pergunte ao bom que está ao seu lado: o que afinal é o reino de Deus? Romanos 14, 17 fala assim. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, repita comigo: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, seria certo traduzirmos assim: buscai, pois, em primeiro lugar a justiça, repita comigo: buscar em primeiro lugar a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Então, buscar o reino de Deus é buscar justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando vier o feriado, não busque comida e bebida. Não busque satisfazer a sua alma. Não busque viajar e estar sempre passeando. Não. Busque essa solitude. Busque a solitude. Busque Deus. Busque justiça, paz e alegria no Espírito. Vamos entender melhor o que seria a justiça no reino de Deus. É interessante que o próprio texto lá em Mateus 6,33 fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, a justiça de Deus. Por que a solitude nos faz achar a justiça de Deus? Por que será que a solitude nos faz achar a justiça de Deus? Ora, se a solitude é nós entrarmos em nós mesmos e encontrarmos o reino que habita em nós, e vamos identificar o reino que habita em nós através da justiça, da paz e da alegria no Espírito. Como seria essa justiça? Como ela se manifesta no nosso coração? Há um poder na manifestação da justiça de Deus.
Mateus 5,6 fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Todas as vezes que nós buscarmos a justiça de Deus, nós estaremos sendo alimentados por Deus. Se a gente for buscar justiça, e eu quero que vocês entendam que eu estou falando mais devagar, para dar tempo da tradução, que os irmãos estão aqui, o Lucas está em algum local aí, traduzindo a palavra para os irmãos alemães que estão conosco. Então eu tenho que ser mais lento, para que enquanto eu prego para vocês, ele possa traduzir a palavra. Amém? Ora, justiça. A justiça, ela é traduzida como modo pelo qual o homem pode alcançar o seu estado de integridade. Mas não é essa justiça que a Bíblia fala. Mateus 5,20 fala assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Se a nossa justiça não exceder a de escribas e fariseus. Quem são os escribas e os fariseus? Os escribas eram aqueles que escreviam, traduziam a lei. A função principal dos escribas era manter acesa as informações religiosas, as informações concernentes à Torá e a tudo aquilo que se julgava religioso pelos judeus, e ele mantinha aquilo escrito, mantinha aquilo sob registro. Nós fomos em Qumran, onde os rolos do Mar Morto foram encontrados, onde os rolos da palavra de Deus foram encontradas. Os irmãos foram lá conosco e viram as cavernas onde foram encontradas. Na realidade, esses escribas, eles tinham que manter toda a doutrina escrita. E os fariseus eram aqueles que faziam com que a doutrina fosse lembrada por todas as pessoas que seguissem aquela doutrina, que seguissem aquela religião. E os fariseus, principalmente, faziam as pessoas lembrarem, principalmente quando as pessoas não cumpriam a lei. Então, ele lembra que escribas e fariseus tinham sua própria justiça. Então, escribas e fariseus, queridos, seriam os religiosos de hoje. E o que Jesus nos diz é que a justiça de Deus excede a religião. A justiça de Deus é muito mais do que você pensar em cumprir a lei. Se nós pegarmos a Bíblia e começarmos a cobrar a Bíblia dos irmãos, vocês verão que nenhum de nós cumpre a lei. Por quê? Porque não é cumprindo a lei que nos faremos justos. A nossa justiça, a que gera o reino de Deus no nosso coração, é uma justiça dada por Deus. E essa justiça tem um nome. Essa justiça é Jesus, o Cristo. É Ele que nos torna justos. É Ele quem nos justifica. Davi diz lá no Salmo 24: o que é limpo de mãos e puro de coração, esse subirá no monte do Senhor. Nenhum de nós é limpo de mãos e puro de coração. Só Jesus tinha mãos limpas e coração puro. Ele é a entrada nossa no reino dos céus. O próprio Jesus, lá em 2 Coríntios 5:21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos nós feitos justiça de Deus. Então, quando você entra dentro do seu próprio coração, na solitude, na busca de Deus, e se vê injusto, se vê indigno, você quer fugir. O que acontece hoje? As pessoas
não tiram mais tempo a sós com Deus. As pessoas têm tido medo de ficar a sós com Deus. As pessoas não têm querido ficar a sós com Deus. Eu de vez em quando caminho naquele parque, e sempre quando eu caminho ali, eu corro ali, eu vejo pessoas caminhando e correndo sozinhas, mas todas elas com um fonezinho de ouvido, ouvindo uma música, ouvindo alguma coisa. Elas não querem ouvir a voz do próprio coração, elas não querem ouvir a voz da consciência, elas não querem ouvir a voz de Deus, elas querem ouvir qualquer voz. Uma voz da dupla sertaneja, uma voz de uma música americana, uma voz de uma música popular brasileira, qualquer outra voz elas querem ouvir, menos a voz que vem do coração. As pessoas não querem ouvir a voz de Deus que vem no coração, porque elas têm medo dessa voz. As pessoas têm tido medo de Deus. As pessoas têm medo de serem julgadas por Deus, de serem condenadas por Deus, de serem achadas injustas, indignas, de serem achadas pecadoras. Mas a palavra de Deus fala que o reino de Deus é a justiça que habita no nosso coração. E essa justiça tem nome. E o nome dessa justiça é Jesus. Jesus é a nossa justiça. Gálatas 3,13 fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Amados, Jesus se fez injusto para que nós ficássemos justos na presença de Deus. Ele tomou o nosso lugar na condenação. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Romanos 8, 1 e 2 fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, amado, se você ouvir seu coração hoje, e Jesus estiver no seu coração, você não se sentirá condenado. Olhe bem para mim aqui, ó. Quanto tempo faz que você não ora em segredo no seu quarto? Quanto tempo faz que você não ajoelha ao lado da cama e conversa com Deus? Quanto tempo faz que você dirigindo sozinho, você não coloca música nenhuma, você não conversa com ninguém ao telefone, ao celular, você não conversa com ninguém, e ali você conversa consigo mesmo e com Deus. Ali você reflete, ali você faz uma autoavaliação, ali você conversa com Deus e pede a Deus que te abençoe, que te ajude, que te livre, que te oriente, que te ensine. Quanto tempo faz que você não pratica a solitude, que você não anda sozinho, que você não vai para um monte sozinho, que você não caminha sozinho, para pensar, para conversar com Deus, para ouvir a voz de Deus dentro de você? A palavra de Deus fala que quando você busca o reino de Deus, e Ele está dentro de você, Ele não está lá em Caldas Novas, Ele não está na fazenda, Ele não está lá em Pirinópolis, Ele não está na praia, não é isso não, é o reino que se encontra dentro de você. Por que essa solicitude toda? A gente não, repare isso, a gente não pode ver um feriado que sai um para cada lado. Atrás do quê? Atrás do quê? Nós temos que aprender a entrar dentro de nós mesmos. Nós temos que aprender a achar a paz que mora dentro da gente, a justiça que mora dentro da gente, chamada Jesus. O dom da justiça, esse é o primeiro pilar do reino de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 23, fala uma coisa tremenda, fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos,
O Santo dos Santos, antigamente, no templo, em Jerusalém, ele era um local impenetrável, somente o sumo sacerdote entrava. Mas quando Jesus foi morto, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, dando a todos nós condições de entrarmos no Santo dos Santos. E você sabe onde é o Santo dos Santos? Diga-se comigo, é aqui, ó, no meu coração. Você tem liberdade de entrar aí no teu coração e conversar com Deus. Aliás, de repente eu tento entrar pregando neste microfone e eu não consigo penetrar no seu coração. Eu não consigo fazer com que a minha voz entre no seu coração e abra o seu coração ao entendimento necessário dessa palavra. Mas você tem acesso. Você tem acesso a entrar e conversar com Deus. Fala aqui, entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, porque é Ele que te faz justo. Pelo novo e vivo caminho, Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu se rasgou, sua carne foi rasgada. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Purificado da má consciência. A justiça, queridos, a justiça de Deus te permite entrar no seu coração purificado da má consciência. Sabe aquele pecado que você está lembrando agora? Sabe aquele mal que você fez, que você cometeu, que você está lembrando agora? Sabe? Se você o confessar a Deus, a palavra de Jesus diz que você alcança misericórdia imediata. Todo aquele que confessa seus pecados e o deixa, alcança misericórdia e é justificado em Deus. A justiça de Deus te alcança. Se a justiça de Deus te alcança, você é inocentado, porque a culpa desse pecado já foi levada por Deus. Quantos entenderam? Digam amém. Então você pode entrar na sua consciência, você pode entrar no seu coração. Ele foi purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. E fala mais o texto ainda: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. A confissão da esperança, entendendo o seguinte, que há esperança para aquele que confessa e deixa seus pecados. Há esperança de perdão para todo aquele que, pela solitude, entra dentro de si mesmo e começa a praticar a justiça em Deus. Começa a se justificar em Cristo Jesus. Começa a entender que o sacrifício dele é suficiente para a sua absolvição. Amém, queridos? A justiça de Deus tem um nome: Jesus. É esse o caminho para a justiça. Jesus é o caminho para a justiça. Então, pare de solicitude. Pare de buscar comprar para satisfazer a sua alma. Pare de ficar pensando no dia de amanhã, inquieto com o dia de amanhã. Pare de ficar preocupado com a sua culpa de amanhã. Pare de ficar preso no seu passado pelo pecado praticado. Pare de ficar inquieta a sua alma, tentando fazer com que coisas revertam a sua vida. Amados, nós fomos chamados a amar as pessoas e a usar as coisas. O grande problema dessa geração é que ela tem amado as coisas e usado as pessoas. Nós temos que entender que Deus não é um pé de coelho para que nós possamos usá-lo a nosso favor. Não.
Deus não é algo que nós usemos para o nosso próprio benefício. A solitude é você buscar Deus que mora dentro de você através de Jesus. E através da justiça dele, você se julgar, se ver absolvido, limpo, purificado. Porque isso é reino de Deus. Jesus estava lá com aquela prostituta, lá no poço de Jacó, e ela falou assim: onde nós devemos orar? E Jesus fala para ela: haverá de chegar o dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque o lugar da adoração, o lugar de paz, o lugar da justiça é dentro de você, é dentro de cada um de nós. Em segundo lugar, o reino de Deus é paz, é paz, shalom, a paz. Olha aqui para mim, uma das coisas que o homem mais busca durante toda a sua vida é paz. Ele quer paz. Ele não quer intriga, ele não quer problema, não quer adversidade, não quer discussões, ele quer paz. O homem anseia por paz. E para ter a paz, ele é capaz de fazer uma grande guerra. Para ter paz. Agora, nós entendemos pela palavra de Deus que a paz não é a ausência do conflito. A paz não é a ausência da adversidade. A paz é um estado de espírito. A paz é Jesus. Ele é a verdadeira paz que o homem precisa. Se você está passando por um tipo de problema, ele propõe que você passe esse problema com paz no coração. Romanos 5:20 fala: aqueles que recebem a abundância da graça, ou seja, aqueles em quem abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é o favor imerecido, e ele vem sobre a nossa vida, mesmo nas tribulações, mesmo nas adversidades. Tem gente que não consegue parar e ficar em paz quando está com adversidade, quando está com problema. Ele não consegue a solitude quando tem problema no coração. Mas o que Jesus nos ensina é que ele nos deixa a paz que é ele próprio. Ele não nos dá como o mundo a dá. Você pode encontrar dentro do seu coração, apesar de todos os problemas que você está vivendo, você pode encontrar a paz que é Cristo. Você não precisa do mar para encontrar a paz. Você não precisa de uma fazenda, de uma cachoeira. Eu quero ir para um lugar porque eu quero ter paz. Esse feriado eu vou viajar, eu vou para um lugar bem tranquilo porque eu quero ter paz. Queridos, não é assim que se busca paz. A paz se busca viajando para dentro de si mesmo. A paz se busca é você encontrando Deus que mora dentro de você. É você estando em paz com Ele, em tranquilidade com Ele, apesar de aconteça o que esteja acontecendo, você pode ter a paz de Cristo que excede todo entendimento. Não importa se você está na tribulação, com problema, com discussão, se você parar por alguns segundos, entrar dentro de si mesmo, conversar com Deus, nele você encontra a paz necessária para enfrentar qualquer tipo de problema. Qualquer tipo de problema. Buscando a palavra, eu tive acesso a um estudo feito em Harvard, onde alguns cientistas e alguns estudiosos do comportamento humano foram verificar que as pessoas que detinham, que praticam uma religião, elas
elas se curam com muito mais facilidade de qualquer enfermidade no corpo. Por que isso? Porque elas creem num Deus que tudo pode. Elas conseguem vencer as adversidades, as enfermidades com muito mais facilidade, porque elas buscam força dentro de si mesmas. É isso que nós precisamos, queridos. O que nós precisamos é achar a paz que habita dentro da gente. E a promessa é que o reino de Deus se estabelece através da justiça e da paz que encontramos. Se você tem paz no coração, o reino de Deus já chegou para você. Você já vive o reino de Deus. Tem gente que está aflito, apesar de vir à igreja, apesar de ler a Bíblia, apesar de ser fiel, apesar de congregar, ele está sempre aflito e ele nunca tem paz no interior. Ele é sempre uma pessoa que você pergunta: e aí, como é que estão as coisas? Vai de mal a pior. Ou ele tem sempre um problema novo para contar. Ele não tem paz, ele não encontrou a paz. Amados, a Bíblia fala que a paz excede todo entendimento. Essa paz que é Cristo, ela excede o entendimento humano. Eu lembro de uma senhora, muito amiga minha, do meu amor, que foi uma mãe para a gente, e ela faleceu de câncer. E já fazendo quimioterapia, ao final da vida, a gente sentava para conversar com ela, e você não tinha oportunidade de ajudá-la, ela te ajudava. Ela parava, te aconselhava, ela sorria, ela achava a vida linda, ela tinha sempre uma expressão de carinho, sempre uma expressão de elogio para te fazer. Ela nunca conversava sobre o problema em si, ela tinha uma paz muito grande no coração. Apesar de... É o que nós precisamos, queridos. Nós necessitamos da paz de Cristo que excede o entendimento. Nós não precisamos de viagem, não. Não é de descanso para fora, não. É descanso para dentro. É descansar dentro. É ter paz dentro. É isso que nós precisamos. Interessante que muitos de nós pensamos que se nós tivéssemos a sabedoria, a justiça, a santidade, nós seríamos muito felizes. Lá em 1 Coríntios 1,30, fala assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo o que precisamos nós temos em Cristo Jesus. Tudo o que precisamos. Nós temos a sabedoria, a santificação, a justiça, a redenção, a paz. Não é a religião que traz paz. Não é vir à igreja que faz com que a pessoa tenha paz. O que faz com que a pessoa tenha paz é levar a igreja consigo. É levar o reino consigo. É levar o reino de Deus dentro do seu coração. É estabelecer que onde quer que ele esteja, o reino de Deus está dentro dele. E ele pode entrar no reino a qualquer momento. Está lá na tribulação do dia a dia, lá no banco, lá na empresa, no trânsito, qualquer hora que você estiver em tribulação, é simples. É simples. Entre no reino. Entre no reino. Se tranque num banheiro, e no silêncio, você busca Deus, que está dentro de você. Você vai encontrar a justiça dele, te justificando, te auxiliando, te apaziguando a alma. Você vai encontrar a paz que excede todo entendimento. E você vai poder respirar aliviado e entender que esse oásis, que o Éden, o jardim da perfeição, está dentro de você.
É o lugar que Deus estabeleceu para descanso seu. É o reino de Deus. É onde Jesus é rei, dentro de você. E termina, inclusive, antes de sair da questão paz, fala assim, o Salomão fala em Eclesiastes 3,7: há tempo para tudo, tempo de estar calado e tempo de falar. O primeiro tempo não é o de falar, é o de estar calado. Tempo de estar calado. Eu faço minhas as palavras de Salomão, lá em Eclesiastes 3, de 12 a 15, fala assim, ó: já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida. Não há coisa melhor para as pessoas do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. E também que todo homem coma, beba, goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus, Salomão fala. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta de tudo que passou. O que nós precisamos é ter paz no coração para prestarmos as contas a Deus daquilo que fazemos. É ter paz dentro da gente. Em terceiro aspecto, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Salmo 122, 1 fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Durante um período de feriado, faz-se muita coisa, mas pouco se vai à casa do Senhor. Um período de feriado, viaja-se, passeia-se, busca de companhias, lugares, pessoas, mas nós pouco lembramos de buscar o Senhor. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, fala assim: disse-lhe mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, mas enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse é o dia consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós necessitamos juntar força, e o melhor lugar para juntar força é na alegria do Senhor, que está no reino de Deus dentro da gente. Você se sente alegre quando você tem tempo para refletir, para buscar em Deus? Você tem praticado isso? Nós estamos muito acostumados, queridos, às orações congregacionais. Nós estamos muito acostumados ao relacionamento com Deus congregacional. Nós achamos que conversar com Deus é juntarmos todos nós no domingo aqui e conversarmos com Deus. Quando o texto nos fala, lá em Mateus capítulo 6, ao orardes, entre no seu quarto e em secreto converse com seu pai que está em secreto. Nós precisamos estar em secreto. Nós precisamos da solitude. Se você não tem tempo a sós com Deus, preste atenção que eu vou falar para você. Você não tem experiência com Deus. Deus não traz experiência coletiva. Não existe experiência coletiva. Toda experiência com Deus é uma experiência individual, mesmo que aconteça coletivamente. Mesmo que aconteça entre todos, cada qual terá o seu nível de experiência. Todos atravessaram o mar vermelho que se abriu. Experiência coletiva? Não. Cada um tirou uma grande lição para si mesmo. Mesmo que a experiência se dê de forma coletiva, ela será uma experiência individual sua com Deus. Nós necessitamos de um relacionamento individual.
Nós necessitamos uma experiência individual. Se Jesus voltasse agora para arrebatar a igreja, nós não iríamos por osmose. Nós não iríamos por aproximação, por afinidade. Não, eu sou muito amigo do pastor. Não, o que é isso? Eu sou discípulo do pastor. Rapaz, eu estou junto ali com o pastor o tempo todo, então eu vou subir no vácuo. Eu vou subir na... não, eu sou... O que é isso? Eu sou filho de pastor. Eu sou filho de obreiro. Eu sou músico. Eu vou me agarrar ao violão, porque meu violão é santo. Ele sobe, eu subo grudado nele. Não existe isso. O que nos leva ao reino dos céus é uma experiência individual. É isso que nos leva ao reino dos céus. E o que nos faz experimentarmos o reino de Deus é também a nossa própria experiência de vida. Assim como o homem pensa ser, ele é. Então, os seus pensamentos, que vêm do seu relacionamento com Deus e com você mesmo, é que vão determinar o seu estilo de vida cristã. São eles que vão determinar que atitudes você vai tomar. São eles que vão determinar o quanto você servirá a Deus. Encontre o reino dentro de você. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Amém, queridos? Encontre o reino dentro de você. Quando você for embora, lá no seu quarto, na hora de dormir, um pouquinho antes de dormir, deita um pouquinho antes do sono ser fatal. Deita, cobre ali o corpo, vira para a parede, ou se não, joelha um pouquinho antes, na cama antes de deitar, e fala: Deus, eu quero praticar essa incursão dentro de mim mesmo. Eu quero praticar, Senhor, eu quero poder entrar dentro de mim mesmo. Eu quero poder praticar essa solitude. Deus, me faz ouvir sua voz. Me faz experimentar o reino de Deus que habita dentro de mim. Me faz experimentar a sua justiça na minha vida. Tira da minha consciência todo pecado confessado. Você sabe qual é a maior arma de Satanás dentro de você? Primeiro, preste atenção aqui, que eu quero concluir com isso. O reino de Deus milita contra o império das trevas. São duas formas de governo. O reino de Deus milita contra o império das trevas. O reino de Deus sempre se manifesta de dentro para fora. O império das trevas sempre se manifesta de fora para dentro. O reino de Deus, ele aparece no seu coração e ele tenta governar a sua vida externa. O reino de Deus é a tentativa de que você, o homem interior seu, lavado, remido pelo sangue de Jesus, governe o homem exterior. Governe o seu dia a dia, suas atitudes. Essa é a luta do reino de Deus. É o governo que existe do lado de dentro, tentando sair, tentando expressar-se por atitudes, palavras, por vida. O império das trevas é o contrário. É tudo aquilo que se vicia você, tudo aquilo que envolve você no dia a dia, tentando te mudar por dentro, tentando mudar seus valores, tentando mudar sua fé, tentando mudar sua essência em Deus.
Então, enquanto Satanás tenta entrar, o Espírito tenta extravasar. O que nós precisamos? Nós precisamos fazer com que o reino de Deus que habita dentro de nós possa externalizar, possa sair, possa viver uma vida do dia a dia com o próximo, possa nos fazer melhores pessoas, possa fazer com que nós mostremos o reino de Deus, conquistando vidas, mais pessoas a estarem se unindo ao reino de Deus, através da confissão dos seus pecados, através da aceitação do senhorio de Cristo Jesus em sua vida. Romanos 9:10. Se com a tua boca confessares a Jesus, e em teu coração creres, ora, se em teu coração creres, se você colocar no seu coração Jesus para habitar nele, através da sua confissão, será salvo, segundo o texto bíblico. Então você precisa colocar Jesus dentro do reino, e colocar o reino dentro de você, e ele passar a reinar na sua vida, e para que você possa experimentar Deus, você precisa visitar o reino que mora dentro de você. Vamos ficar de pé? Solitude nos leva a Deus. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Entra aí no reino de Deus. Entra no reino agora. A palavra de Deus fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de você. Olha para dentro de você. Você consegue enxergar o reino aí dentro? Você consegue entender que o reino está aí dentro? Se você não consegue entender o reino aí dentro de você, é tempo do reino chegar a você. Se você não consegue enxergar o reino de Deus dentro de você, você não tem para onde correr quando as coisas apertam, quando tudo vai mal. Se o reino de Deus não se faz presente no seu coração, não há paz, não há alegria duradoura. Você precisa implantar o reino de Deus no seu coração. Romanos 10:9 fala: se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, terás implantado o reino de Deus. Eu quero convidar você que veio nessa noite e que não consegue enxergar o reino de Deus dentro de você, que não consegue entender que o reino de Deus já está aí dentro de você. Todos ainda com olhos fechados. Se você quer plantar o reino de Deus dentro de você, com o Rei Jesus entrando aí, basta que você levante uma de suas mãos, aí onde você está. Eu quero orar por você. Pode levantar uma mão sua, amém. Amém. Deus está vendo o teu coração agora. Ele sabe o quanto você precisa do reino de Deus dentro de você. Ele sabe que você tem buscado a paz, mas não tem encontrado. Ele sabe que você tem buscado alegria, mas não tem encontrado. Ele sabe que você tem tentado viajar, ou já tentou muitas vezes, passear, sair, buscar ouvir coisas diferentes, lugares diferentes, para que você possa ser suprido, mas você não tem visto isso. Porque o reino de Deus precisa estar dentro de você.
Eu queria poder orar com você. Queria poder colocar a mão em você, sem constrangimento. Você que levantou a mão, vem aqui à frente. Vem aqui, deixa eu orar com você. Todos vocês que levantaram a mão, vem cá, deixa eu orar com você.